Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada por Carolina Ribeiro Lopes Ferrer. Né? Ela é especialista em medicina esportiva, principalmente de alto rendimento e população geral, docente e preceptora em medicina esportiva e tem publicações de saúde esportiva e participação em congressos nacionais, né, com engajamento em educação médica. Então, a primeira coisa que eu ia te perguntar, né, Carol, o que é, para quem está nos ouvindo, um médico do esporte? Qual que é a diferença dele? Qual que é a área de atuação? Então, é importante dizer que o médico do esporte é um médico, né, com especialização, né, como existem outras de cardio, existe ortopedista e existe hoje a especialização em medicina do esporte. É uma área da medicina que vai estudar fisiologia do exercício, que vai estudar biomecânica e vai estudar como a doença daquele paciente, a medicação, interfere e interage com o exercício que ele está fazendo. Então, é uma área da medicina que a gente fala que é especialista em exercício físico, né? E como coisas do dia a dia, as suas doenças crônicas, a sua forma de se alimentar, ou então, até mesmo, né? Se for um atleta de alto rendimento, aí no caso, né? A sua modalidade influencia da área da visão médica, né? Do assunto. A gente estava até falando isso fora da gravação, né, que a gente sempre ouve isso, né, mas o que é um nutrólogo? Ele é médico, né, a mesma coisa do médico do esporte. Então, a gente faz 6 anos de medicina e depois a gente faz a especialização e a residência médica nas áreas de atuação, na medicina do esporte, no meu caso, na nutrologia. Então, é uma abordagem diferente de outros profissionais que trabalham, por exemplo, com esporte. A gente está gravando esse mês falando sobre prevenção ao câncer, né? Então, eu queria te perguntar exatamente isso, né? Eu sei essa resposta, mas eu queria que você falasse. A prática de atividade física, ela pode prevenir doenças? O câncer também? Sim, eu acho que essa resposta a gente pode dizer sim tranquilamente, né? Porque existem grandes meta-análises já, não é porque o exercício faz bem, sim, todo mundo meio que sabe, mas eu acho que nesse caso do câncer especificamente, sendo ainda mais específico, alguns cânceres como cólon, mama, útero e endométrio, são cânceres que já têm grandes pesquisas mostrando como a atividade física é um fator protetor, né? Então, eu diria que sim, né? E além disso, muita gente relaciona, né, o exercício com a perda de peso diretamente. Claro, existe o benefício, né, da manutenção de peso, mas eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que não é a manutenção de peso que traz os benefícios somente, né, do exercício, mas também o condicionamento físico muda muito a forma como o seu metabolismo funciona, desde a resistência à insulina, né, a sensibilidade à insulina, eu digo que você otimiza o seu sistema cardiovascular, a gente sabe que de forma crônica, né, o seu sistema imune também fica muito mais eficiente quando você pratica exercício físico e como, né, o sedentarismo é uma doença que precisa ser encarada como uma doença. Sim, sim. E assim, segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, né, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, né? Então, a gente tem essa tristeza aí no nosso currículo, né? Então, isso acho que corrobora o fato de a gente ver os casos de câncer mais que dobrarem anualmente no Brasil. Então, acho que é um outro fator, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes que o exercício físico, acho que é a única unanimidade em medicina. Previne tudo, ajuda no tratamento de tudo, né? Todos os estudos mostram isso, não é que nem o ovo, por exemplo, que antigamente era um vilão do colesterol, depois provou-se que não era. O exercício sempre foi bom. A gente, né? Então, você realmente precisa fazer. É muito importante isso e, principalmente, né, quando a gente pensa no médico do esporte, não adianta eu resolver que eu vou fazer exercício e não saber o que eu faço e saber o que eu posso fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa se machuca. Então, é importante você consultar realmente alguém para ver o que você pode fazer. Então, isso é essencial.
E aí, assim, né? Tem algum exercício específico para prevenção do câncer, né? A gente vê muito, por exemplo, câncer de mama, de famílias que as mulheres têm câncer de mama. Então a pessoa fala, puxa, eu nunca fiz exercício, agora vou ter que começar, então eu já quero fazer o bom. Qual que eu faço, né? Tem um que é melhor que o outro, como que é? Não existe um melhor do que o outro, né? A gente sabe que a prescrição combinada seria a melhor opção. O que seria, né, uma prescrição combinada? É uma prescrição de um exercício aeróbico, que poderia ser corrida, bike, natação, com exercício de força, que está entre o mais clássico, a musculação, mas a gente tem funcional, tem o pilates, outros que entram nessa categoria. Uhum. O que é importante, né, é que existem sim algumas metas que devem ser batidas de minutos na semana, e normalmente é comum ouvir, né, 150 minutos na semana, faz 30 minutos de caminhada por dia. Não que esteja errada, essa recomendação está correta, mas eu acho ela um pouco pobre, né? Eu acho que aí vem a importância do médico do esporte de até entender e explicar que a intensidade do exercício interfere, né? O quanto é essa duração, e qual é o exercício, né? Aonde que você se encaixa. E dentro do caso ali que a gente tem uma comorbidade, né, como o câncer, e aí o câncer é muito amplo, né, pode ser em vários locais, e o tratamento, o médico do esporte é o melhor para te auxiliar naquelas restrições que você possa ter. Então, a musculação é um exercício de força, a gente sabe, mas a musculação é um exercício enorme, super flexível, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com carga máxima, eu não posso fazer com carga máxima. E é aí, né, que o médico do esporte entra para dizer qual é o melhor, né? Não existe uma recomendação de qual é o melhor. A gente sabe que o melhor é o que você gosta de fazer, é o que você vai conseguir fazer. Então, e depois a gente vai ajustando os detalhes que é individual para cada um. Eu acho que isso é muito importante, porque eu falo que médico parece que só sabe, só existe caminhada e corrida, né? Porque de um médico, de um modo geral, o que ele fala? Vai caminhar, vai correr. E às vezes a pessoa odeia isso, né? Ou ela mora num lugar que não tem como fazer e ela acaba não pensando em outras coisas, né? Então, acho que é muito importante a gente ver isso, né? O que a pessoa gosta de fazer, o que ela pode fazer, né? E ter uma visão mais ampla, né? Dança é uma atividade física, arte marcial é uma atividade física. Às vezes a pessoa odeia musculação, né? E aí também tem isso, você vai caminhar e fazer musculação, né? Então, né, ou odeia nadar, então você tem que encontrar e realmente você tem que achar alguma coisa que você goste, porque tem que ter uma regularidade, né? Eu ia até te perguntar isso, se eu pensar em prevenção de câncer ou de doenças crônicas, tem que fazer exercício todo dia? Qual que é o mínimo? Se eu jogar futebol uma vez por semana, é suficiente? Não é o suficiente, né? A gente sabe que existem essas questões dos 150 minutos da OMS, né? Porém, também a gente sabe que tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos mais de 10 minutos na sua sessão. Eu falo sobre... Existem alguns detalhes de intensidade, exercício mais vigoroso, teoricamente é como se os minutos contassem por 2, e isso são mais particularidades da prescrição do exercício. Mas a gente sabe que tem que ser feito pelo menos 3 vezes na semana. Para alguns casos, tem que ser feito mais vezes, né? Então, só um exemplo, né? Para a sensibilidade à insulina, né? O paciente diabético, a gente sabe que ele não pode passar mais de 24 horas sem exercício físico, porque você perde Inclusive, o benefício. faz parte do tratamento. Exato. Porque você perde, não totalmente, mas perde aquele benefício da GLUT4, né? Então, cada um acaba sendo de um jeito, mas de uma forma mais geral, no mínimo 3 vezes na semana, acima de 10 minutos e numa intensidade moderada, né? Eu costumo falar, tem gente que considera caminhar no shopping, caminhar com o cachorro, não que não seja, né? Porque você tá, sim, quebrando o sedentarismo, mas também muitas vezes não tem intensidade o suficiente. E você para muito, né? O cachorro para toda hora para fazer xixi, né? E vai parar no shopping, você fica vendo vitrine. É a mesma coisa que viajar. Às vezes eu escuto assim, eu viajei e caminhei muito, mas você para toda hora para ver alguma coisa, tirar uma foto, né? E aí acaba que no quesito da prescrição, que é a intensidade, pode ser que esteja um pouquinho além do que a gente precisa, né, para conseguir alguns resultados de condicionamento. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né, que é
do diabetes, da resistência à insulina. A gente sabe que altos níveis de açúcar no sangue aumentam o risco de câncer. Então, esse também é um dos benefícios do exercício. E quando a gente pensa em resistência à insulina, diabetes, o exercício e a dieta, né, a parte nutricional, fazem parte do tratamento. E eu sempre falo isso para os pacientes, não adianta só tomar o remédio. Porque o que acontece? A pessoa só toma o remédio, aí está sempre descompensado. Aí o médico vai pedindo, pondo mais remédio. E não, chega uma hora que não vai compensar mesmo. Você está cheio de remédio, então precisa ter a dieta e o exercício. Nunca é tarde para começar, porque às vezes eu escuto assim, doutora, mas eu estou há 50 anos sem fazer exercício, vou começar agora, né? Lembrar que também o câncer acontece muito mais nas pessoas mais velhas, né? É o mais comum. Então, assim, você pode começar a qualquer época, é lógico que você precisa ter um aconselhamento adequado, Exato. né? Porque senão você pode se machucar. Eu falo que não era muito comum, até entrando um pouco nessa área ortopédica, assim, né? Não pode mais fazer exercício. Assim, na minha prática do dia a dia, eu acho que não existe nenhum paciente que eu diga você não pode fazer exercício, né? Então, pode ser que eu diga, você não pode fazer determinada coisa, né? Você não pode fazer exercícios de ponta cabeça, né? Ou você não pode fazer com carga máxima, mas assim, não pode fazer exercício, isso não existe mesmo. Então, fui sedentária a vida inteira. Tem um jeito certo de começar? Até tem algumas coisas que a gente ajusta, né? Mas assim, eu tenho pacientes que odiavam, eles falam, eu odeio musculação, eu odeio correr, todo mundo só me pede para fazer isso. Eu falei, então, era um paciente que tinha, né, um benefício da empresa. Eu falei, você pode experimentar, tenta o CrossFit. E assim, foi sedentária a vida inteira. E a pessoa foi tentar, juro, essa pessoa depois de um tempo voltou e falou, nossa, doutora, obrigada. Eu não sei como eu era sedentária antes. E porque também fica aquela coisa da população fitness, será que eu vou me encaixar naquele exercício? E, na verdade, às vezes, a pessoa se surpreende ao testar uma modalidade diferente, né? Então, claro que se você for sedentário por muito tempo, dependendo da sua idade, né? Às vezes tem osteoporose, alguma coisa, vai ter uma restrição ou outra, mas o exercício em si, todo mundo tem condição de se condicionar e ser um praticante de exercício físico. Eu acho que isso é assim, tem que fazer, eu acho que isso é óbvio, não adianta, pelo menos 3 vezes por semana, não adianta também, muita gente faz isso, se inscreve no plano anual da academia, vai só em um mês, né, depois não vai mais, então tem tudo isso, mas você tem que encontrar alguma coisa que você goste, porque você trabalhar o dia inteiro, ainda fazer exercício, é muito difícil, né, esse movimento de ida, eu sempre falo para os pacientes, é difícil, na hora que você tá lá, você fala, que bom que eu vim. Mas, assim, você tem que achar uma estratégia. Se você não gostar do ambiente, se você não gostar do que você está fazendo, você não vai, né? Então, isso é óbvio. Antigamente, né, Carol, a gente falava para os pacientes, quando estavam com câncer, pararem todos os exercícios. Hoje, a gente tem mandado eles fazerem, né? Mesmo quem nunca fez, a gente tem mandado fazer. Eu queria que você conversasse sobre isso. Então, assim, até falo, o exercício é tão bom que até paciente durante o tratamento do câncer a gente manda fazer. Né? Isso realmente tem uma procedência? Tem, e bastante, né? A gente tinha mais medo, né, antigamente, de algumas coisas. Hoje é um pouco do que eu falei, a prescrição do exercício eu acho que ficou um pouco mais rica, né? Hoje a gente tem também mais o smartwatch, outras coisas que ficaram mais acessíveis. Então, quando a gente precisa prescrever por frequência cardíaca, hoje a gente consegue. Então, acho que isso também universalizou, de certa forma, essa prescrição. Mas o que também ajudou foram muitos estudos mostrando pacientes em tratamento de câncer que tinham melhora de qualidade de vida, né? Principalmente aqueles que faziam exercício, né? Então, eu falo que existem alguns ganhos indiretos do exercício, né? O VO2 máximo, que é um parâmetro, né, de condicionamento, ele te deixa... A gente sabe que a pessoa responde melhor a algumas terapêuticas, tanto em recuperação, pós, né? No câncer, a gente sabe que algumas terapias, elas vão cansar o corpo, digamos assim, né? E a gente sabe que aquela pessoa que tem um preparo físico, ela vai responder melhor. Então, se a pessoa está num momento em que ela consegue fazer exercício físico, manter esse VO2, manter essa massa muscular, o melhor que a gente conseguir, a gente só vê benefícios hoje na literatura médica, né? Então, de
tanto de qualidade de vida quanto no pós-tratamento, né, naqueles pacientes que vão ter alta depois nessa recuperação, né, de funcionalidade. Então, eu diria que deveriam, né? Hoje em dia a Sim. gente sabe que, mesmo em casos extremos, né, a gente pode utilizar, a gente usa muito o educador físico, mas em casos extremos, a gente pode utilizar o fisioterapeuta, né, no paciente Sim. que está mais acamado, um paciente que é mais grave do câncer. Não é que o exercício está contraindicado. Talvez tenha mais restrições. Você precisa adaptar. Exato. Mas também está indicado. Eu acho que isso é muito interessante, né? A gente vê hoje mesmo os oncologistas, né, prescrevendo. A Sociedade Brasileira de Oncologia, o ano passado, soltou um manual sobre atividade física e câncer, que foi uma coisa inédita, né? Que, assim, a gente já tinha visto isso na Sociedade Americana de Oncologia, né? Eles têm cada vez mais falado da importância do exercício. E eu acho interessante que cada ano que eu vou no congresso, eles vão aumentando o quanto você tem que fazer. Então, começou com esses 150 por semana, já está se falando de 300, e começou agora com 450 minutos por semana. Então, assim, realmente tem um benefício. Eu acho que um dos problemas que a gente vê hoje com o exercício paciente oncológico é que o plano de saúde não cobre, né? Então, assim, isso não é só no Brasil. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos e conversei lá com o Lee Jones, que é um dos caras que mais estuda isso, ele falou, eu falei para ele, aqui nos Estados Unidos o plano cobre? Ele falou, não, a gente está torcendo que cada vez que tenha mais trabalhos, eles vão ver a importância, porque reduz complicação, melhora o prognóstico. Então, você manter isso, né, pagar isso para o paciente, vai reduzir custos no futuro, né? Então, isso é muito importante, mas infelizmente ainda aqui no Brasil você não tem, o paciente acaba tendo que arcar e os centros oncológicos acabam não tendo a pessoa porque não tem como pagar isso, né? Acaba ficando muito particular, mas eu espero que isso melhore. Mas para quem já faz, é continuar, né? E para quem nunca fez, é uma oportunidade de... Eu falo para os pacientes, às vezes o câncer é uma oportunidade para você repensar a sua vida e algum exercício que você gostava de fazer na infância, você resgatar. E voltar, né? E voltar. Então, acho que isso é fundamental, assim, a gente precisa pensar nisso. E outra coisa que você falou, né, do cansaço. Uma das coisas que a gente vê muito no câncer, pelo tratamento pela própria doença, é a fadiga, que é um cansaço extremo. E eu sempre falo para os pacientes, ainda não inventaram um remédio que melhora a fadiga. O que tem é o exercício. Então, você vai ter que cansar para cansar menos. Eu sempre brinco isso com eles. Então, a fadiga, realmente, para quem faz exercício durante o tratamento do câncer, você tem muito menos fadiga. E continuar depois do tratamento também, né? Eu acho que ficou muito, né? Eu trabalho com alto rendimento e fica muito essa questão do o exercício, condicionamento. Essa palavra condicionamento fica muito associada ao alto rendimento, ao atleta. E condicionamento é funcionalidade, na verdade, né? Então, Sim. porque tudo que a gente faz na nossa vida é exercício físico, no fim das contas. Então, acho que a gente, talvez, até médicos mesmo, a gente precisa trazer mais essa palavra de condicionamento físico mesmo para o nosso dia a dia, para o paciente, para ele tirar o exercício dessa prateleira ou estética ou realmente algo de competição, de alto rendimento, porque não é só Não é isso, exatamente. Você não precisa virar um atleta, né? Não precisa ter, às vezes, resultados de um atleta. Então, assim, dá para você ter muitos benefícios fazendo uma coisa que você goste, né? De uma forma tranquila, assim, digamos assim, né? Sim, com certeza. E eu acho que até para socialização é importante, né? Porque você vai encontrar pessoas... Às vezes tem gente que não gosta do esporte, né? Tipo uma natação, né? Que quer ficar lá calado. Mas, assim, você tem... esse eu acho que é a grande beleza do exercício. Você pode escolher o que você quiser que você vai achar, né? Alguma coisa. E a gente está quase acabando. Eu ia te perguntar, assim, para quem está nos ouvindo, por que procurar um médico do esporte? E muitas vezes, quando eu encaminho para o médico do esporte, eu escuto assim, mas qual que é a diferença de eu procurar um educador físico, de um personal? Né? Eu queria que você explicasse isso. Bom, eu acho que primeiramente é o fato de ser realmente uma especialidade médica que parou e estudou a fisiologia do exercício. É importante para falar para quem não é médico, né? A gente não tem isso na nossa formação de forma geral, né? A fisiologia do exercício, na verdade,
O único médico que teve mais formação é aqueles que foram atrás depois que se formou. Então, é a única especialidade médica que realmente tem a fisiologia, tem a biomecânica, a nutrição esportiva, a psicologia esportiva toda voltada e fez todo esse conhecimento. Então, a diferença, eu acho, principal é que a gente vai trazer a bagagem do conhecimento médico, então, da comorbidade mesmo, do seu tratamento, das suas medicações, das suas cirurgias, e realmente analisar individualmente as interações daquilo com o exercício físico. O educador físico, ele é especializado em orientar, em supervisionar, né, aquele programa de exercício. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar em conjunto, Sim. na verdade, mas é uma expansão ali do conhecimento sobre o exercício físico relacionado com a sua saúde, né, com a medicina como um todo. Então, a procura do médico do esporte é realmente para expandir, né, esse conhecimento Sim. sobre a sua prática individual de exercício físico, né? Então, e o câncer, né, está muito relacionado com saúde óssea e saúde muscular, que também está relacionado a lesões, e o médico do esporte, ele está totalmente preparado para abordar também essas lesões, essas restrições que podem estar relacionadas ao exercício, auxiliando o educador ou o fisioterapeuta no momento que ele precisar. Então, é uma especialidade que melhor vai te auxiliar nessa prescrição individual, né, para a sua comorbidade, principalmente nessas populações especiais, né? Sim. Eu acho que isso, né, eu vim de uma época que não tinha nem residência de medicina esportiva, né, então a gente viu, assim, o desenvolvimento da medicina esportiva e também de deixar de ser só do alto rendimento, né, e passar para pessoas que não são atletas, né, pessoas que têm doenças, porque é um médico, acho que isso é fundamental, tem toda uma bagagem de ensino clínico. Eu acho que exatamente quando na residência a gente tem uma bagagem de reabilitação também, né? E a gente vê a importância do VO2, que sempre foi muito falado, né? Hoje em dia, se tiver algum corredor, alguém assistindo, vai saber o quanto que a gente fala de VO2, mas pouco se fala da importância do VO2 no transplantado. E a gente sabe que ela é enorme. No câncer, isso é fundamental. Então, o pós-cirúrgico e como, né? E eu acho que um pouco até pela medicina não conversar tanto, né, com a fisiologia do exercício. Então, a introdução e a formalização dessa especialidade como residência médica é muito importante. Eu acho que é um passo que, como você falou, né, nos congressos, né, tem aumentado muito exatamente porque a medicina está vendo a importância do exercício, não como, é bom, pode fazer, é bom, né? Vai caminhar. Que era a recomendação prévia e hoje a gente sabe que é mais complexo que isso. Exatamente. Bom, então queria agradecer muito a Carol, né? Queria que ela falasse o Instagram dela, caso alguém tenha alguma dúvida. O meu Instagram é Carol RL Ferrer, né? Então, pode me procurar, eu tenho o costume de... Agora eu estou postando alguns reels, alguns vídeos, mas eu estou sempre fazendo posts por lá sobre a medicina esportiva, sobre exercício, sobre saúde em geral. Tá? Então, alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, não conseguirem por algum motivo falar com a Carol, podem entrar em contato comigo através das mídias do Dr. Andréa Nutrologia ou através do site www.drandreanutrologia.com.br, que vai ser um prazer aí responder vocês. Obrigada. Obrigada.